pessoal, seja bem-vindo. Essa é mais uma gravação do Talks Frank Podcast. Eu sou o Frank William e estou aqui com novidade. A Leandra vai estar fazendo parte aqui da entrevista com a gente. Seja bem-vinda, Leandra. Obrigada. A Leandra agora vai fazer parte aqui uma vez por mês aqui na entrevista com a gente, né, Leandra? Isso mesmo. Seja bem-vindo, que você Obrigada. seja muito abençoada e abençoa aqui também a gente, né? Amém. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro aí, antes de falar dos nossos patrocinadores, eu sempre deixo aqui uma mensagem e um pedido. A mensagem eu vou passar para a Leandra, passar para você essa mensagem. Né, Leandra? Exatamente. A mensagem de hoje se encontra em Tessalonicenses 5:8, que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente agradecer em tudo, mas nós devemos exercer um coração grato por tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado, porque até mesmo os momentos mais difíceis que passamos nas nossas vidas nos ensina a crescer e evoluir e confiar mais ainda em nosso Deus. Amém? É isso aí, seja grato. Olha só, estamos aqui com a Vidraçaria Barros, nossos patrocinadores. Vidraçaria Barros, morada, empreendimentos de alto padrão e VM Marmoraria. Seja abençoado com essas empresas que são especialistas nas áreas delas, beleza? Eu vou para a apresentação do nosso entrevistado hoje aqui. É uma pessoa especial. Especial de ser especial mesmo. Ele que é casado há 32 anos com a mesma varoa, tem 2 filhos, é pastor há 32 anos, pastoreando a Igreja Batista Nacional em Tangará da Serra há 30 anos, bacharel em teologia, bacharel em psicologia, empreende como barbeiro também, eu estou falando dele, Pastor Orlando. Seja bem-vindo, pastor. Estamos aqui para somar, ser abençoado, se possível abençoar. É isso aí. Oh, glória. Aprender. Tamo junto. Ô, pastor, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Beleza. Já faz tempo que eu queria fazer esse convite ao senhor. É mesmo? É mesmo. Bom. É mesmo. Eu tenho, no mínimo, assim, umas três entrevistas em mente, mas tem, desde o começo do podcast, já tinha umas pessoas de referência, assim, em cada âmbito que eu gostaria de trazer. E, graças a Deus, né, Deus aprova esse momento aqui hoje. Amém. Estamos aí. A primeira pergunta pro pastor, eu vou perguntar o seguinte: o senhor, qual que é a cidade natal do senhor? O senhor veio de qual cidade? Nasci em Rondonópolis, filho de mineiro, O senhor é rondonipolitano? criado em Campo Grande. Rapaz, não sabia não. Na adolescência eu mudei para Cuiabá. Meu coração hoje é cuiabano. Graças a Deus. Amo aquele povo. É mesmo. Estou em Tangará há muito tempo, amo aqui também, né? Mas o senhor passou o senhor não passou a infância em Rondonópolis, ou passou? Não, minha infância foi em Campo Grande. Fui Foi em criado em Campo Grande. Só nasceu, no caso... Só nasci em Rondonópolis. Fui criado em Campo Grande. É mesmo? Como que foi assim, nessa fase, né, de aborrecência até a juventude, para poder... Diz, da adolescência para frente. Eu falo assim, essa infância do senhor aí, para o senhor, chegou como... para ser um pastor, como que foi isso? Começou o senhor já era já era do contexto religioso? Não. Não? Não. Como que foi isso? É uma longa história, eu vou tentar resumir. Vamos lá. Não fui criado com os meus pais. Aham. Minha mãe saiu de casa muito cedo por violência doméstica, né? Aí meu pai ficou com 6 crianças na roça, fazenda, né? Sítio. Ele era lavrador. Hoje não tem mais essa profissão, Sim, né? sim. Mas naquela época era chamado dessa maneira. Aí, com muito custo, ele achou um orfanato em Campo Grande. Nos colocou ali com muito custo, porque um orfanato aceitar 6 numa pancada só é difícil. É difícil. Inesperadamente pode aceitar 1, Sim. 2, mas 6. Aí ele conseguiu em Campo Grande esse orfanato. Ficamos ali longos anos. Cresci ali. Quando eu vou a Campo Grande de vez em quando, eu tenho que ir no orfanato. É mesmo? Rever os antigos funcionários e parentes dos diretores que ainda estão lá. Alguns, né? Então, aí eu saí do orfanato na adolescência, com os meus 12 anos, porque os meus irmãos mais velhos saíram. Já tinham uma profissão do Senai. O aluno saía do orfanato, ia para o Senai e voltava. Aham. Então, 2, 3 irmãos já tinham uma profissão. Marceneiro, eletricista e torneiro mecânico. Olha.
Então nós juntos saímos. Fomos morar numa casa em Campo Grande, tocar a nossa vida. Então na minha adolescência, foi uma adolescência de total perdição. É mesmo. Total perdição, sem princípio nenhum. E aí eu louvo a Deus que bem cedo eu conheci Jesus. Ou seja, aos 17 anos eu ouvi um camarada falar de Jesus para mim. Na minha simples entendimento, no meu simples entendimento, eu falei, é disso que eu preciso. Agarrei com Jesus, já tem 43 anos, nunca mais saí da igreja. Que bênção. Ou seja, firmei com Cristo e nunca voltei. Sim. E assim a minha vida foi. Aí lá pelos meus 28 anos, mais ou menos, tive aquela confirmação do chamado pastoral, já estava terminando o seminário. A ideia na época era, deixa tudo e se jogue na obra. Era a ideia prevalecente daquela época. E assim eu fiz. Saí de Cuiabá, fui para Mirassol do Oeste. Fiquei 2 anos, de lá eu vim para cá. Como que foi essa... O senhor falou assim, a convicção do chamado. Isso aí É interessante. porque tem pessoas que eu acredito que estão vivendo algo hoje que não, né, não tem muita convicção disso, né? Exatamente. É? É interessante, você veja bem. É interessante, é perigoso, Sim. envolve emoções. Tudo isso pode nos levar a erros e acertos. Sim. Então, eu creio que, pelo menos no meu caso e no caso de muitos, Deus vai falando com a pessoa, aos poucos. Essa maturidade para você assumir alguma coisa é consequência de um tempo, de um processo do agir de Deus na vida do crente. Ser pastor não é para um super crente, ainda que possa existir no bom sentido, não é para essa pessoa. Depende da vontade soberana de Deus. É porque, assim, tem muita... Igual o senhor falou assim, naquela época tinha muito assim, larga tudo, né? E também tem muitos que eu já vi que falam assim, nada deu certo. Não é por aí, pastor, não. né? A entrada para o ministério não é para os fracassados. Sim. Não. Eu já ouvi muito Mas também. tem muito, Tem. assim, que, pô... já tentei ser isso, não deu. Tem isso, vamos virar pastor agora. Eu vou virar pastor. E vira pastor. E consegue. Que é um processo que você cumprir aquele processo de estar na igreja, trabalhando, fazendo seminário, depois faz um teste, e aí é ungido e vai para a obra. Sim, sim. Então não é uma coisa impossível. Tem aqueles também que... vem cá, faz uma oração aí, pronto, agora você é pastor. Nos casos mais simples, Sim, né? sim. Mas tem. Tem os mais complicados, tem os mais simples, mas é possível. Mas no caso do senhor, a convicção não foi algo assim, foi algo... Foi um processo. Foi um processo, não foi algo assim que teve uma experiência forte e tal. Primeiro, Deus vai falando com a pessoa, no interior dela. Depois Deus pode até usar alguém profeticamente, confirmando, né? Você já está envolvido na obra com um pastor que é o seu pastor. E aí vai acontecendo. Eu acho que na grande maioria das denominações hoje você tem que ter cursado Sim, o mínimo, teologia. né? Mínimo. Tem que ter feito esse curso. E assim, também, eu tiro por aí. Se um médico tem que estudar lá para ser um médico, né? Eu acredito que... Mais ainda um pastor, porque envolve o reino espiritual. Justamente. Aí esse negócio de... eu já tiro até a denominação com esses princípios. Pô, como que o pastor é? Qual que é a exigência para a pessoa ser um pastor ali? Você né? tem que já estar como pastor, como falei, há longo tempo, com uma conduta ilibada. Sim, sim. Uma conduta, no mínimo, mediana. No mínimo. E outra, até biblicamente não é fácil o pastor não, né? O que a Bíblia exige de um pastor. Até você tem responsabilidade até dos filhos, né? Como que eles se comportam e tal, você vê ali. Exatamente. Respeitando, é claro, a questão da escolha do ser humano, que o filho é ensinado naquilo que é certo, mas não é obrigado a seguir. Sim, sim. Tem esse detalhe também, né? Se fosse só cumprir normas de uma religião, o filho até cumpre. Mas Jesus é diferente. Né? Jesus não é uma norma, é vida. Verdade. Eu entendo dessa maneira e isso faz toda a diferença para nós cristãos. Então o senhor fez entrou no seminário
Sempre da mesma, né? Sempre Teológico da Batista IBM. Nacional, em Cuiabá. É, em Cuiabá. Me formei. Quantos anos o senhor tinha na época? Quando o senhor iniciou? Uns 26 por aí. Ah, não Nossa, foi... jovem. Não foi... Quando eu entrei no seminário, né? Quando entrou no seminário. Aí de lá o senhor já o senhor Terminei, fiquei um ano em Cuiabá, já ajudando mais compromissadamente com a obra. Aí depois abriu uma porta, eu entendi que era de Deus e fui para Mirassol. Fiquei ali 2 anos, serviu como experiência, foi muito bom, foi difícil. Mas dizem que quem sofre muito no início do ministério amadurece rapidamente. É. E é uma verdade. É uma verdade. Aí de lá eu vim para cá. Tô aqui. No caso aqui, o senhor iniciou a obra não? O senhor já pegou bastão? Eu peguei uma igreja pequena com 18 membros, fruto há uns 4 anos antes de eu chegar, tinha acontecido um adultério na igreja, que a igreja quase acabou. Puxa. Era uma igreja queimada perante a vizinhança. Quando eu falava para alguém, vamos assistir um culto. Ah, você é daquela igreja lá? Assim, aquela igreja que acabou? Aquela igrejinha que acabou? Esse era o nome da nossa igreja. Eu pensava comigo, não acabou não, eu estou aqui. Acabou não, eu estou aqui. E com o passar do tempo, os 3 primeiros anos foram muito difíceis. Você não via a coisa andar. Dava muita angústia. Literalmente me deu vontade de morrer. É mesmo? De tanta angústia que eu Isso no sentia. terceiro ano, né? Que o senhor ficou 2 lá no Mirassol, veio no primeiro ano, o senhor fala. Aqui. Aqui, né? Os 3 primeiros anos aqui em foi Tangará foram terríveis. Depois que a coisa foi devagarinho e tal, mas... Você andar de carro é uma coisa, você desatolar um carro é outra. É verdade. É desse jeito. Boa. É desse jeito, cara. Verdade. Vamos Foi guardar essa difícil. frase. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Pedi para Deus me matar várias vezes. É mesmo, Varão? Pedi para Deus me matar várias vezes, porque a angústia foi muito grande. E eu não existo para ser um fracassado. Sim. E não via a coisa andar, você vai entrando em parafuso. Sim. A coisa vai complicando pro seu lado. Ia pro monte, muitas das vezes, durante o dia, sozinho. Rasgava o meu coração ali aos pés de Jesus, até que a coisa começou a mudar. Mas foi difícil, cara. Na época que eu cheguei aqui, em Tangará da Serra, minha esposa era ela frequentava, não era evangélica na época, mas começou a frequentar a célula da Batista. E aí, quando a gente casou, tudo que ela falava de experiências, de célula, de igreja, ela citava Batista. E tinha bastante conhecido da Batista, então... essa Batista do Orlando. Ixi, lá atrás eu ouvia falar. Qual que é a Batista? Batista do Orlando. E essa questão de célula, como nós começamos a mexer com isso bem depois. Não tinha na época essa visão celular na IBM, não. Não. Eu comecei isso aí uns 12 anos depois que eu cheguei aqui. É mesmo? Então já estava... Quando ela... Não, a igreja ainda estava bem devagar, né? Mas aí foi decolando devagarinho. Sim. Por aí. Maravilha. E aí o senhor entrou eu vi que o senhor além de ser pastor há 32 anos, o senhor é também psicólogo. Então, na área da psicologia. Isso é muito bom. É bom, né? Bom. E vamos falar sobre a psicologia. A Leandra vai fazer umas perguntas aí, que a Leandra De boa, estamos aí. E ainda barbeiro. Depois nós vamos falar sobre isso. Ele chegou aqui e já penteou meu cabelo. É interessante. Não resolveu muita coisa, não, por causa do meu cabelo, não é por causa dele, não. Então vamos lá, pastor. Você, com o conhecimento que você tem na área espiritual, exercendo sua função como pastor, seu chamado, e também com os conhecimentos que você tem na área da psicologia, como psicólogo, como você consegue discernir entre um problema psicológico e uma questão espiritual quando vai aconselhar uma pessoa? Por exemplo, que você pensa assim, poxa, isso aí é espiritual. Ou então, não é espiritual, isso aí é psicológico. Quando eu estou orientando uma ovelha, é uma coisa. Quando eu estou atendendo um paciente, é outra. Porque na questão ovelha, você está dentro de um conjunto de princípios.
Sim. Na questão paciente, você está dentro de uma profissão. Uma coisa separa da outra, mas ao mesmo tempo você consegue juntar. E isso é muito bom. A questão de discernir, o Leandro, que você falou, quem tem experiência no reino espiritual, experiência que eu falo dentro dos princípios do Evangelho, você percebe claramente o que é um pensamento negativo, o que é um desgaste emocional, o que é um pessimismo, vamos assim dizer, e o que é espiritual no aspecto maligno. E quando é espiritual no aspecto maligno, existem comandos. Se você exercitar, manifesta. E isso é bom. Você percebe quando é espiritual, pelo menos eu percebo, com facilidade. E quando é psicológico ou social, vamos assim dizer, também com muita facilidade. Uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo. Sim. E também Deus se manifesta. Até porque a presença de Deus está em nós. Sim. Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Eu não tenho dificuldade em juntar esses dois universos. O da teologia com a psicologia ou vice-versa, né? Eu não tenho essa dificuldade. Eu consigo conviver com isso. Legal. Perfeito. A segunda pergunta é: há casos em que uma questão psicológica é mal interpretada como algo espiritual? Eu não sei se você já teve experiência de, às vezes, atender algum paciente e esse paciente chegar lá e você vê que aquela questão é realmente psicológica, ou até mesmo atendendo alguma ovelha lá da sua igreja, e as pessoas interpretarem isso como sendo algo espiritual. Como é que o senhor aconselharia? Por exemplo, já houve casos que eu escutei, até mesmo dentro de sala de aula, como estudante de psicologia, em que os pais levavam o adolescente até a igreja porque acreditava-se que era demônio, mas no fundo se tratava de um mal psicológico. Uhum. Já vi isso. O senhor já teve essa experiência? Como foi? Já tive essa experiência, tanto como pastor, como também como psicólogo. Na verdade, você entrar num campo que não é o seu campo, você vai cometer erros primários. Os pais que não são psicólogos vão pensar muita coisa errada. E os pais que não são espiritualmente maduros também irão errar muito. Então, tem coisa que é demônio, tem coisa que é apenas fruto de uma vida de pecado e tem coisa que são apenas psicológicas. Eu consigo orientar tanto o adolescente, o jovem, como os pais também, na área que for necessária. E, como já disse, é muito bom você conseguir atuar dessa maneira. No caso, o senhor como um pastor, sendo um psicólogo, o senhor tem mais abrangência no caso. Vamos assim dizer, uma leitura realística rápida. Aham. Você não fica patinando. Mas, senhor, só pegando esse gancho, senhor aí, o senhor acha que não é perigoso também, não? Um pastor sendo psicólogo ou não? Eu falo assim, eu não estou falando no caso do senhor, mas assim, que o senhor tem bem claro uma diferença da outra, mas assim, no modo geral, o senhor acha perigoso para algumas pessoas, vai por um pastor, por exemplo, ou um crente que seja, vai para o lado da psicologia, fica meio racional demais e aí se perde um pouco no espiritual. Sei, entendi. Para o cristão, ainda numa fase de neófito, que é o imaturo na fé, que não se tem um tempo para amadurecer. É um processo muito individual. Sim. Nesse caso, é perigoso. Eu sei de cristãos que entraram para a faculdade e abandonaram a fé. Por incrível que pareça. Já tem aqueles que entram no curso de psicologia e acaba somando com toda a sala durante o curso, que foi o meu caso. Né? Então, eu não acho, para mim eu não achei perigoso, eu achei vantajoso. Vantajoso. É. Perfeito. Complementa. Sim.
Pegando o gancho aí, você já se deparou com alguma teoria que foi apresentada ali durante o curso de psicologia que, na sua opinião, foi contradizente à fé que você exerce? E se sim, como é que você conciliou a verdade da Bíblia com a ciência da psicologia? Interessante a pergunta, a colocação que você fez aí. Abordagem que possa ir contra os princípios do Evangelho. Exatamente. Na verdade, até onde eu consegui captar, não existe isso. O professor pode passar o que não é psicologia. Primeiro, o que não é fruto de um empirismo. Empirismo são as experiências da vida. Passa algo que não é real, uma teoria que é apenas teoria, como se fosse uma verdade absoluta. Isso gera uma fomentação, agita a sala de aula, como se ele estivesse certo e o cristão errado. Na verdade, a psicologia, em momento algum, fere os princípios do Evangelho. Ou seja, não fere. De todas as abordagens, né, humanista, TCC, que é a minha abordagem, terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a Gestalt e tantas outras. Tem siglas que você nem lembra de abordagens. Exato. E das que eu conheci ali, eu posso te garantir, nenhuma delas fere os princípios do Evangelho. Partindo de qual princípio? De que todas as ciências emanam de Deus. Sim. Partindo desse princípio, você pode falar sem medo. Nenhuma ciência vai contra Deus. Agora, quem opera a ciência? Como é essa pessoa? Como é o caráter dela? Como é a crença dela? Como é a maturidade dessa pessoa? Isso é que faz a diferença, ou positivamente ou negativamente. Perfeito. É porque, assim, já houve até diversas vezes dentro de sala de aula que eu vi, até mesmo... Porque quando o professor vai ensinar, ele exerce uma certa influência daquilo que acredita. Muita influência. Então, para psicólogo que tem domínio sobre a mente humana, principalmente a respeito de conhecimento, como funciona, comportamento, acaba influenciando Eu o aluno. lembrei de uma coisa interessante. Uma professora de anatomia, que era, como professora, muito boa. Impressionantemente, ela era muito boa no que ela ensinava. Ela disse, porque antigamente, não sei, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma cauda aqui assim e tal, né? Como se no nosso cóccix nascesse uma cauda que deixou de nascer. Que loucura. E como se o homem fosse descendente de macacos, vamos assim dizer. Eu falei, professora, isso que a senhora acabou de falar é uma teoria ou é ciência? Ela parou e pensou rápido e disse, é uma teoria. Beleza, morreu o assunto ali. Continuei sendo amigo dela, de boa, tranquilo. Mas ela entendeu a minha pergunta e eu percebi o pensamento dela muito rápido ao responder. Falou, é uma teoria. Aí a sala de aula também ficou tranquila. Perfeito. É uma coisa interessante. Bom, nós sabemos que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Correto. Então, houve algum acontecimento durante os seus atendimentos com seus pacientes que te marcou e que você pensou assim, puxa vida, ainda bem que eu entendo de psicologia e também entendo da teologia. Uhum. Houve algum atendimento que você saiu de lá assim, pensando, estou no lugar certo e fiz a coisa certa? Sim. A gente percebe facilmente quando um camarada está em desacerto com aquilo que ele fala. Ou seja, não é congruente o que ele vai falando aqui no início, no meio e no final do que ele fala. Você percebe que ele não está sendo verdadeiro. Isso é muito bom, tanto para o pastor quanto para o psicólogo. E você discerne com facilidade, é o que eu falei um pouquinho antes, né? Então você tem facilidade para não errar, não se comprometer no que você fala, para depois você ter que desfalar e até pedir desculpa para a pessoa. Então, eu não tive assim, alguma experiência amarga nessa área, não. Mas eu já tive experiências que foram boas no sentido de discernir um contexto da pessoa ou aquilo que a própria pessoa estava falando. Legal.
Com o seu tempo de experiência como pastor, como psicólogo, você acredita que a depressão, a ansiedade e demais doenças mentais, elas continuam sendo um tabu para a sociedade, principalmente para os cristãos? Continua sendo um tabu. Ao que parece, esse tabu não vai acabar tão cedo, porque o tabu ele é criado em cima de crenças erradas, Exatamente. em cima de crenças sem comprovação, crenças disfuncionais, crenças baseadas naquilo que é místico, naquilo que é emocional. Aí cria-se uma crença. Depressão é coisa do diabo. Depressão é simplesmente a ausência da alegria. E não é assim a situação. A depressão, como patologia, ela é hereditária. É algo que vem dos pais para o filho. Uma doença, em outras palavras. O certo é se tratar com um psiquiatra, quando é uma questão hereditária. Quando é uma depressão circunstancial, devido a problemas sociais, aí o psicólogo pode ajudar muito a não precisar de um psiquiatra. Perfeito. Agora, os tabus existem, inclusive dentro da igreja, porque a igreja é um segmento da sociedade. Todas as pessoas que estão dentro de uma igreja estavam e estão dentro da sociedade em primeiro lugar. Então, essa questão de preconceito existe na sociedade, existe na igreja e vai continuar existindo. Eu tenho tentado quebrar isso na minha igreja e, graças a Deus, tenho conseguido. Mas não é fácil, não é rápido, ou seja, é algo que há um preço a ser pago. Trabalhoso. Trabalhoso. No caso aí, trabalha no campo do amadurecimento da mente, né? Pelo conhecimento da neurociência também. A neurociência ajuda muito. Você deve conhecer o Pedro Calabres. Ele é um neurocientista que ele fala muito sobre o desenvolvimento humano, as curas também para o ser humano de suas patologias, pelo conhecimento da neurociência. O senhor falou aí a respeito de que você tenta mudar a visão das suas ovelhas lá na sua igreja, a respeito das doenças mentais. De que forma você faz isso? Explicando sobre uma determinada doença, após uma pesquisa, com comprovações, vários mestres nessa área gravam seus vídeos, livros respaldados pela ciência da psicologia. E aí você transmite para as pessoas o que realmente é, como realmente deve ser tratado. Psicologia não a depressão, o transtorno bipolar, o borderline, a ansiedade, que é uma coisa aparentemente simples. Ansiedade não é uma coisa simples. Não. É algo que precisa ser tratado. E se não for tratado, isso nos leva a decisões precipitadas, decisões erradas. Eu sofro, meus parentes sofrerão. Acho que é por aí o caminho. Procuro deixar a igreja consciente do que é necessário um tratamento. Perfeito. Pastor, realizando algumas pesquisas, a segunda Organização Mundial da Saúde, ela diz que o Brasil está em primeiro lugar no ranking de país mais ansioso em todo o mundo. Você acredita o que seria a raiz dessa ansiedade em nós brasileiros? Quando se fala isso aí, tem que haver uma pesquisa desta OMS. Eu nunca acompanhei esse tipo de pesquisa. Por que o Brasil seria o primeiro no ranking mundial de ansiedade e a Argentina não? Se a crise lá é maior. E o México não, se a crise no México está pior que no Brasil. E a Indonésia não, se a Indonésia tem um altíssimo índice de presidiários. Então, será que isso aí é realmente confiável? Se é que é confiável, beleza, vamos em frente. Os fatores sociais ajudam no desenvolvimento da ansiedade. E geralmente, quando são fatores negativos, pioram
a ansiedade. Vejo por aí. Alguns professores, inclusive, eles trazem essas pesquisas para dentro de sala de aula e, inclusive, eles dizem que o Brasil tem muito essa coisa de você estar sempre produzindo. Aquela falsa crença de que enquanto uns dormem, você está acordado produzindo. Foi dentro dessa ideia mesmo que surgiu. Então você vê que isso aí é um pouco duvidoso. O Brasil é um país de terceiro mundo. Por que os outros países de terceiro mundo não estão igual a nós ou na nossa frente ou pouco atrás? Ansiedade. Será que morar hoje em Kiev é legal? Chovendo bomba em cima da sua cabeça lá direto? Hoje em Israel? Mísseis do Irã caindo em Israel? Então, eu não creio que o Brasil seja o país número 1 em ansiedade. Eu tenho dificuldade para acreditar nisso. Se falasse que Israel está sendo, que o Líbano está sendo, Ucrânia, beleza. Até os moradores próximos da Ucrânia, que moram na Rússia, recebendo de vez em quando alguns drones ali, explodindo muita coisa, eu creio que eles estão numa ansiedade maior que a nossa. Eu não tenho dúvida disso. Eu vejo por esse lado. Perfeito. O senhor já enfrentou algum tipo de preconceito por ser pastor e psicólogo? Já, dentro da sala de aula. Um irmão falou um negócio lá que ele não deveria ter falado. E a menina falou alto comigo pensando que eu que tinha falado. Rapaz, ficou uma coisa... Toda a sala de aula assustou, porque ela estava falando comigo de uma forma ríspida, mediante o que ela tinha ouvido. Aí depois falaram para ela, não foi ele que falou, foi o outro. Aí bem depois ela me procurou, pediu perdão. Eu já havia perdoado dentro de mim mesmo, mas eu disse para ela, você está perdoada. Eu te entendo, aconteceu, paciência, vamos em frente. Acabei criando uma boa amizade com ela. Então ela perguntou para mim, mas se é pastor, o que você está fazendo dentro da sala de aula? Falei, interessante, eu estou aqui para aprender. Se você está aqui para quê? Falei, estou aqui para aprender. Mas isso eu percebi nessa pergunta dela, que ela tinha um preconceito como se pastor fosse inimigo de psicologia ou coisa parecida. Aí eu falei com uma certa calma, né? Mas foi um momento tenso também. Mas você é pastor, o que você está fazendo aqui na sala de aula? Eu falei, estou aqui para aprender. Você está aqui para quê? Ô, pastor, a mensagem no altar mudou? Porque assim, eu vou exemplificar minha pergunta aqui. Por exemplo, você pega um cara que é advogado e ele ministra, ele pega muita referência do direito ali, de alguma coisa da vida, do cotidiano, como Complemento. Como complemento, uma ajuda. né? Justamente. Um adendo. Já o psicólogo, se ele for compor a mensagem dele com experiências, ele entra num campo meio estranho, que às vezes o próprio fiel fica meio... O que ele tá falando, né? Já aconteceu comigo, às vezes a pessoa entrar, meio que conduzir para o lado e citar até pessoas de referência na psicologia ou na psicanálise que a gente fica meio confuso. Eu, particularmente, já me senti assim. O que eu posso te falar? É interessante a pergunta. A ciência vem para ajudar, não para tomar o lugar. No caso do púlpito, o pregador nunca mudará que o caráter, a essência daquele momento é espiritual. Então, o conhecimento tanto do direito quanto da psicologia devem ser um pequeno adendo. Mas a essência é espiritual. Você está ali na dependência de Deus também. A inteligência não desaparece. Mas, em primeiro lugar, vem a dependência. Vem aquela que nós chamamos de unção. Então, os detalhes da psicologia que você pode colocar dentro de uma palestra ou dentro de um sermão é apenas para facilitar um pouquinho mais. Só. Enriquece a nível de conhecimento. Só. Mas o que prevalece é o caráter espiritual. Pelo menos eu tenho vivenciado isso. Sim. Eu não deixei de pregar como outrora eu pregava. Eu apenas enriqueci
com alguns detalhes a mais. Legal. Bom, isso é muito bom, Sim. muito bom. O senhor falou a respeito de que você trabalha dentro da abordagem da TCC, né? E, assim, geralmente, a maioria dos professores, quando lecionam as matérias de psicologia, apresentam as abordagens, eles falam assim que não é a gente que escolhe a abordagem, é a abordagem que nos escolhe. Então, assim, o que fez com que você escolhesse a TCC? Interessante. Você ouve sobre algumas abordagens dentro da sala de aula, lê algumas coisas, né, alguns artigos e tal. Eu me identifiquei bastante com a terapia cognitivo-comportamental, que, em essência, o seu pensamento cognitivo, no caso, influencia suas emoções. E as suas emoções também alimentam os seus pensamentos. É uma correlação. Então, como eu já lidava e trabalhava com pessoas como pastor, eu falei, esse negócio é bom demais. Aí você vai experimentando e vai vendo que realmente é algo bom, foi bom para mim. As outras abordagens não deixam de ser interessantes, de serem bastante competentes também, favoráveis também para o benefício do futuro paciente. Aí eu acabei, como você não pode, não é que não pode, você não vai trabalhar com duas abordagens. Pode até acontecer, mas não é o normal, o favorável, o melhor. Bom é você ter uma e focar naquilo ali, né? Então, eu me senti melhor. Foi a minha área. É o que eu me identifiquei. Tá entendendo? Então, essa questão da abordagem nos escolhe, nos atrai. Pode até ser. Verdade. Pode até ser. Pode até ser. Tem outras até que afastam, né? Porque em sala de aula, muita gente acabou odiando a psicanálise. Criam-se alguns tabus em torno da psicologia. O que eu ouvi? Você vai ser psicólogo? Você vai entrar na mente das pessoas? Nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Tá entendendo? Você vai ler tudo agora antes da pessoa pensar. Nossa. São mitos que se criam em torno da psicologia. Parece que é psicologia e não é. Não é. Tem algumas pessoas que vai conversar comigo, ela coloca essa mão no queixo que o senhor tá aí, ó, e fala assim, como que foi pra você? Fala, vai começar a me... Psicologia, como assim? o que eu ouvi? Na psicologia tem regressão. Não tem. Não tem. Não tem regressão. Tem anamnese. Você volta até a sua fase de criança, até a sua mais tenra idade, mais tenra lembrança, para vir tentar... falando tudo, lembrando, falando tudo que você vivenciou, para que o psicólogo possa encontrar alguns problemas que você está vivendo, a causa de alguns problemas que você vive hoje. A anamnese. Mas essa questão de regressão não é coisa da psicologia. Perfeito. Falando em regressão, assim, eu não sei se você já presenciou, deve ter visto algum vídeo. O que você acha, assim, que realmente muda alguma coisa na vida da pessoa, falando assim psiquicamente, ajuda, auxilia ela no processo de melhora mental? Porque eu vejo muitos vídeos assim que surgem, né, ali no algoritmo do Instagram e acaba até mesmo viralizando, as pessoas tremendo, alguma coisa assim. Olha, eu não estudei essa área. Então eu não posso falar aquilo que eu não estudei. Aquilo que eu não tenho conhecimento. Se é que isso aí realmente é algo normal e realmente acontece, beleza. Eu vejo isso como no reino espiritual como uma coisa que não é benéfica. O espiritual tem que ser eu e Deus, não alguém me governando. Eu entendo dessa maneira, né? Por aí. Perfeito. Eu entendo assim. Agora, voltando mais aí pro lado espiritual, falando assim, o senhor falou da sua vida como pastor, falou como psicólogo, mas experiência como servo de Deus, como pessoa, assim, você e Deus. Você já teve alguma experiência espiritual que está dentro do campo do sobrenatural que marcou a sua vida? Já. Primeiro, você só é um cristão se nascer de novo.
Só nasce de novo quem espiritualmente bebeu de Jesus. E se você beber de Jesus, você nunca mais é o mesmo. É o princípio básico para você ser um cristão. Não tem como você ser um cristão se você não beber da fonte. Uma vez uma pessoa perguntou, quais são as normas da sua igreja? Eu falei, normas? Minha igreja não tem norma, minha igreja tem vida. Se você tem vida, você é da igreja. Se você não tem, cedo ou tarde, você vaza. Você acaba saindo, não tem jeito. Sim. E então, aí depois vem a questão de você conviver com momentos espirituais na igreja e da igreja. Você vai vendo, achando legal, bacana, buscando. Depois de 4 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Olha. Depois de 4 anos de crente, eu ouvia falar que isso existia. Está lá no Novo Testamento. Falei, Jesus, eu quero isso. E tem pessoa que demorou 20 anos, mas foi batizada. Sim. Batizada com o Espírito Santo. Olha só. O que alguns chamam de enchimento de poder, vamos assim dizer. Para quê? Para testemunhar. Sim. Né? Dons é um outro detalhe. Então Jesus me batizou com o Espírito Santo. Falei, opa, agora eu entendo que negócio é esse. É bom demais. É bom. No reino espiritual é bom demais. Tá doido. Faz toda a diferença para o Sim. cristão que quer crescer. Você sai da atmosfera, vamos assim dizer, do nível do cristão natural para um outro nível espiritual de verdade. Sim, sim. É uma coisa totalmente diferenciada. É como se você tirar essa gasolina comum de um carro popular e colocar ali um querosene de avião. Rapaz, é outra história, é outro contexto. Então, o batismo com o Espírito Santo, na minha opinião, todo crente precisa dessa experiência. Verdade. E é uma experiência que ninguém te confunde, que ninguém te rouba. Você pode ir lá para o Japão, passar o que for. Sim. É Lá no verdade. fim do mundo. As mais difíceis e diferentes adversidades. Mas aquela experiência ali te fortalece. O senhor falando aqui, eu tô pensando. O senhor falando é a melhor... Como que eu vou dizer? A melhor forma de expressar coisa que eu vivi também e eu não consigo expressar. Ele expressou agora. Tipo assim, essa experiência. Sim. Eu falo assim, ó, só quem vive sabe. Mas o senhor conseguiu aí. É fundamental o batismo com o Espírito Santo na vida do cristão. Sim, sim. Jesus falou, olha, fique lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Eu entendo que esse copo aqui cheio de água é uma coisa, esse copo transbordando de água é outra coisa. São coisas diferentes. Sim. Com água, o cristão é salvo? É salvo. Mas transbordando, ele é salvo mais produtivo. Ele é um salvo mais produtivo, mais ousado ao falar de Jesus. Você fala com mais ousadia, segurança, convencimento. Se bem que quem convence é o Espírito Santo, mas você está cheio dele, a sua palavra fica mais forte. Sim, verdade. Exatamente. Não tem como, Verdade. não tem como você negar esse negócio aí. Sim. Então, aí vem depois a questão dos dons espirituais. Rapaz, eu busquei muito o dom da profecia e Deus não me deu. É mesmo? Segura aí. O dom no sentido de dom. Sim. Não no sentido de... tem que explicar melhor isso aí. O dom, tudo é dom. Sim. Mas o dom espiritual chamado de profecia é uma coisa e o dom da palavra, que é também o profeta de hoje, é o dom da palavra, é diferente, né? Mas o dom da profecia no sentido de dons espirituais, eu não tive. Não recebi. Pedi muito o dom da cura. Oh, meu Deus, pedi demais. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do esposo dela aqui, que ficou falando... Eles falando, né? Eu queria ter seu dom. E Deus não me deu o dom da cura, tá entendendo? Dom de maravilhas. Eu acho Sim. isso fantástico. Faz uma diferença extraordinária. O que eu já percebi Deus me usando em alguns momentos? Na área do discernimento. Que é extremamente... Também extremamente Importante. Espiritual. Sim. Algo... É como a menina dos seus olhos. Sim. Você não deixa ninguém colocar um palito aí. É algo que é Legal. espiritual. Verdade. Fantástico, celestial, raro. Você vê muito hoje dom de língua,
você vê dom de visão, você vê dom da profecia, tudo isso é importante. Mas o dom do discernimento, ele é menos visto. Não é interessante? Nossa. Ele é menos visto. E faz com que você erre menos. Lógico. Ganha mais tempo. Naquele momento do clímax ali espiritual, Sim. você se torna rapidamente assertivo. Sim. E isso é muito bom para você e para todos os que estão ali. E é uma coisa, volto a dizer, raríssimo de você ver hoje. É o dom do discernimento de espírito. Então, algumas vezes, Deus me usou e me usa nessa área. Ninguém fica sabendo, só vão saber depois. É algo como que oculto dentro de você. É como se você visse uma coisa aparentemente espiritual e falta um fio de ouro que liga o céu à terra. Um fio de ouro quase que invisível. Quando falta isso, é a alma humana que está em atividade. Agora eu vou entrar para a psicologia. É a fusão do lobo frontal com o lobo temporal, que teologicamente é a alma da pessoa fazendo algo como se fosse espiritual. Todo mundo pensa que é espiritual e é simplesmente alma. Nessa área, eu percebo isso, não é daqui a 5 minutos, é na hora. Então eu vejo isso como um mover de Deus na minha vida que me ajuda a não ser enganado. Legal. Então isso não é uma competência minha. Eu consegui ser assim por causa disso, daquilo e tal, da psicologia, porque é crente velho. Nada disso. É puramente espiritual. É um dom. É um dom. do É espírito. bíblico esse negócio. Sim. Tá entendendo? Então, é uma coisa fantástica. É. Hein, Eu queria ter visão, cara. Nunca tive visão. Eu nunca tive uma visão, cara. Nunca tive. É mesmo? Poxa vida. Ei, Fazer o quê? o senhor como pastor numa igreja, né, na atualidade moderna aí, a gente ouve muito falar, né, aumento da iniquidade, o amor se esfriaria. Aí você vê muitas coisas hoje que 10, 20 anos atrás era totalmente diferente. Sim. Se ouve alguns teólogos falando sobre o cessar dos dons espirituais. O senhor acredita nisso? Cara, acredito sim, em partes, né? Quando eu me converti, falava-se em batismo com o Espírito Santo, em avivamento espiritual, e a igreja fervia. Uma sede, uma fome, o povo buscava, chorava, clamava, buscava até as altas horas. Hoje o povo está tranquilo. É verdade. Os pastores falavam em renúncia de pecado, abandonar o pecado, o povo chorava e mudava de vida. Hoje o povo muda de igreja. É verdade. Eu não estou gostando desse pastor, não está batendo muito aí, então eu vou sair daqui, vou lá para outra batista. Eu vou lá para aquela igreja, eu vou lá para aquela que é mais tranquila, mais bacana, mas o pastor é mais sociável. Mais flexível. Então, por quê? Porque a igreja evangélica numericamente cresceu muito, virou moda ser de alguma igreja. A pessoa crê em Deus, tem parente, tem amigo, gosta da música gospel. Então a pessoa fica na igreja, batiza, fica 1 ano, 2 anos, 5 anos, fica ali. Nunca nasceu de novo. E não é criticar essa pessoa. Ela simplesmente não teve essa experiência. A mente dela sempre funcionará no natural. Nunca bebeu da fonte da água viva. E está na igreja. E vai continuar na igreja, deixa ficar. Pelo menos está ouvindo. Tem uma chance a mais de se converter. Mas então virou moda ser crente. Hoje nós temos um altíssimo nível, um índice muito grande de pessoas dentro das nossas igrejas que são gente boa, bacanas, nos ajudam a fazer a obra, mas ainda não tiveram, não sei por qual motivo exato, não tiveram a experiência do novo nascimento. Eu percebo isso com muita facilidade. Muita. Então, no caso, não foi
na ideia do senhor não foi um cessar do espírito. A galera que não está buscando isso, no caso. É um desinteresse, no caso, da igreja. Por exemplo, aí o povo está mais indo na igreja por questão social. É legal, igual o senhor falou, a música boa, o ambiente legal. Parentes estão ali, então a pessoa até por tipo assim, eu já vi pessoas relatando, não fora, principalmente fora, em Rondonópolis mesmo, que, vou naquela igreja porque lá tem muito empresário, então eu vou fazer um network ali e tal. Então, buscando coisas diferentes naquele ambiente, não porque tá buscando, igual eu falo, porque eu vivi essa época, né? Eu cresci nesse ambiente de que as pessoas que não buscavam isso era tida como... Pô, o que essa pessoa está fazendo aqui? Tipo, as pessoas que não buscavam batismo com o Espírito Santo, que não tinham uma vivência assim com jejum, porque isso era normal para nós, na minha época de adolescência, de juventude, era normal o crente ter essa como uma vida diária, esses compromissos com leitura, né, meditação, com jejum, levantar de madrugada. Então, se você falasse que, na minha época, se você falasse que eu não levantar de madrugada para orar, eu falei assim, esse irmão aí só vive na carne. Entendeu? Entendo. Então, hoje não. Hoje as pessoas acham que não, é o pregador que tem que... o pastor que tem que... Eu creio que dentro da igreja, essa igreja visível aos nossos olhos, ali você encontra duas igrejas. O verdadeiro e o amigo. Batizado, toma ceia, às vezes até dizima, oferta, ajuda na obra. Gente boa, cara. Mas por um motivo ou por outro, não nasceu de novo. Uma vez que não é nascido de novo, ajuda a gerar na igreja uma certa mornidão, conformismo, e vai levando aquela vida mediana. Pelo que eu entendo do Novo Testamento, Jesus não nos chamou para sermos cristãos medianos. Ele nos chamou para estarmos acima da média. Eu entendo dessa maneira. Todo cristão tem esse compromisso moral de ter uma vida acima da média dos outros cristãos. Porque você fazer a diferença nas trevas é uma coisa. É importante? E nós somos chamados para isso. Mas somos chamados também para fazermos a diferença onde existem muitas luzes acesas. Aí é que está o quente. Como assim? Se todo mundo é salvo e produz alguma coisa, para você fazer a diferença, você vai ter que produzir mais. Então nós temos que brilhar mais também no meio das luzes acesas. Paulo fala que nós fomos chamados para sermos como luzeiros no mundo. Luz no meio das trevas, mas no meio de muitas luzes acesas. Eu tenho comigo um compromisso moral de brilhar mais. Não para a minha glória, mas para que o evangelho avance. Você, não para a sua glória, mas para que Cristo resplandeça mais em você, até mesmo para que os próprios crentes consigam beber mais de Cristo através de você. Sim. Então essa visão precisa ser passada. Nós pensamos, nós temos que brilhar no meio das trevas, né? Sim. Mas no meio da igreja eu preciso brilhar mais. Eu também vejo isso como algo importante. Quais são o que o senhor faz, por exemplo, como pastor nessa igreja atual? Qual que é o diferencial que o senhor aponta, assim, que o senhor exerce para poder mudar isso? Para poder resgatar essa essência, às vezes, de as pessoas buscarem mais, buscar o certo, né? Voltar, no caso, às raízes. Certo, entendo. Eu tenho falado sobre isso na igreja. Boa pergunta. Importantíssima pergunta. Eu tento transmitir para a igreja a importância da sua intimidade com Jesus.
Você orar no meio de muita gente, aquele barulhão pentecostal, aleluia, glória a Jesus, vamos que vamos, vamos que vamos. E a gente gosta disso, né? E o pessoal levanta a voz e o grito de um lá te contagia aqui. Sim. Isso é bom? É bom. É bom. É bom. Mas a melhor oração que você faz é você sozinho aos pés de Jesus. Verdade. É uma coisa extraordinária. É isso que nos amadurece, que nos ajuda a ter um coração mais quebrantado. É a minha intimidade, que precisa ser aumentada para que eu tenha algo diferente dos outros cristãos, para passar até mesmo para os próprios cristãos. Eu vejo dessa maneira. A minha intimidade precisa melhorar, eu preciso bater mais nessa tecla para que isso contagie a igreja a um crescimento. Crescimento espiritual. Sim. Automaticamente o numérico será consequência. Sim, sim. É porque numa gravação aqui de um podcast, de uma pastora, eu falei um negócio e os irmãos que estavam nos bastidores aí quase expulsou o demônio. Que eu falei assim, o senhor vai me entender, eu acho que o senhor vai me compreender melhor nessa fala minha. Eu falei assim, quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu não bebia, não estava, né, mais na igreja, tinha afastado, né, naquela fase da minha vida. E na época eu estava minha família é assembleiana e tal, e eu afastei. E eu fui num show. E, tipo assim, as experiências que eu tive de música e era tudo na igreja, entende? Uhum. Então, eu já participei daquela atmosfera. Eu não tinha tido ainda um encontro com Jesus, né? Mas eu cresci naquele ambiente. E eu fui lá em Rondonópolis, né? Sou de Rondonópolis. Fui num show do Luan Santana. O povo riu de mim, eu quero Luan Santana. Mas eu fui no show do Luan Santana. E pra quem foi? Já foi, Vitão, no Luan Santana? Já, é bom, sabe por quê? Antigamente, velho. Era legal. Aí já falou, bom demais. Sabe o que acontece? Como eu não tinha muito... Não é porque eu não tinha experiência, mas aquilo foi impactante pra mim, e só que me veio um questionamento da mente. Por quê? Porque o show dele é muito envolvente. Quem foi já sabe como que é. Quando a apresentação dele lá, o começo ali, o lançamento, ele pula e uns fogos e a música é envolvente, ele sobe num palco que pula pra cima e aquilo me emocionou. A música, a batida, o começo da música, eu lembro até hoje a música e tudo. E eu tava no meio do show, não bebia, no meio do palco, que eu queria ver como que era, nunca tinha ido. E aí naquela época ele tava em ascensão e tal. E saiu o cara pulando e começou a tocar uma música e aquilo me emocionou. E eu fui pra casa, fiquei pensando, caramba, tem muitas igrejas que por causa da batida, por causa do volume, por causa desse ambiente, às vezes emociona, mas Deus não tá aqui. Entende? Emociona e atrai. E atrai. Entende? Mas não segura. Justamente. E nem transforma. Aí, sabe qual que é a lição que eu tive? Eu falei assim, ó, pô, você vai num lugar aí às vezes os pastores se perdem. Por quê? Porque acha que o que segura é a programação envolvente, que envolve, é isso aqui, mas aquilo emociona, mas o que o senhor tá falando. Cada vez mais você vai ter que fazer mais show envolvente para segurar a galera, para segurar. Mas a raiz do que envolve realmente, que transforma, tá muito longe dali. Às vezes tá muito longe desses eventos em si. Hoje, na atualidade, a gente vê muito isso. Muito, não só aqui no interior, principalmente em capitais, em igrejas de referência, que tem muito isso, virou muito show para envolver, mas parece que a presença tá faltando. Aí a igreja se transforma num grande rodízio. Justamente. E não segura. Porque enquanto a pessoa não tiver focado em Cristo, ele vai um rodízio. A igreja tem que ter evento? Tem. Não muito. O evento ajuda um pouquinho? Ajuda, se for regado por um caráter espiritual. Tem muito estilo de música que é mais... Eu não vejo adoração, eu vejo curtição.
Então, a igreja tem que tomar um certo cuidado com isso, para não deixar que o mundão reine, as intenções se tornem espúrias, intenções enganadoras, e a pessoa nunca é ensinado na essência. Primeiro tem que ter a essência, para depois alguns eventos que ajudem a gerar a própria essência também. Aí, beleza, quanto a eventos. Fora isso, a igreja se transforma num grande rodízio. Eu já vivenciei isso na minha igreja, já vi isso em outras igrejas, então isso é um fato perigoso para a vida da igreja. Por outro lado, porque o senhor falando, eu pensando aqui, por outro lado, algo importante quando o senhor fala assim, quando tem caráter espiritual, quando a principal, o objetivo seja atrair, né, para falar de Jesus e tal, porque assim, antes a gente também via pouco, por exemplo, a modernidade traz no âmbito digital e tal. Essas igrejas têm entrado, né, as igrejas total, até a gente tem, né, investido nessa área para atrair as pessoas e para atrair os jovens hoje, atrair, bastante dessa forma, né? Tipo assim, evento que atrai, porque assim, eu vejo também que se não fazem também, esse jovem acaba sendo atraído a outros eventos também, né? Então assim, tem o pós e o contra, né? Tem que ter um cuidado. Eu tenho para alguns adolescentes na nossa igreja justamente isso aí. A única coisa que nos segura na igreja, ou na igreja não, que nos segura em Cristo, não são os eventos. Muito embora são bons, têm a sua validade, mas é a experiência. Quando você tem uma experiência realmente espiritual com Jesus, você passa a querer outra experiência. E outra experiência. É uma sede, no bom sentido, uma busca edificante, sem fim, até porque essa água viva não tem fim. Quanto mais nós bebemos dela, mais tem dela para que bebamos. E é isso que nos segura no cristianismo verdadeiro. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra. Ser uma igreja produtiva é um pouco além. É ser discípulo. O que é ser discípulo? É você, além de crer, guardar a palavra, e além de guardar a palavra no coração, é você produzir muitos frutos. Então, Jesus nos chamou para que sejamos discípulos de fato, verdadeiros. Verdade. Esse é o caminho. Sim. Tem uns eventos que eu gosto muito, fazia tempo que eu não participava, que é as vigílias, né? As vigílias são poderosas. As vigílias que eu, quando era criança, participava, começava o povo de joelho 1 hora. Era desse nível. Eu fui numa vigília um tempo atrás, faz bastante tempo, que me trouxe essa lembrança. Na verdade, 2. Uma foi na Igreja do Varão ali, ó. Que o povo ficou até 2 da manhã, mais de 2 da manhã, eu não aguentei. Eu não aguentei ficar até no final, mas foi top. Outra foi na igreja do TT também, do Altemar, que foi tremendo também, ficou até mais tarde. Mas a gente não vê, né, muito mais essas vigílias assim, né? O senhor faz vigília lá, né? Tem evento de vigília. Oração pela madrugada, oração à noite, aquilo que é vigília, eu até não tenho feito, mas temos tido períodos de oração no início da noite e também pela madrugada. Porque semana que vem eu vou convocar a igreja para isso. Legal. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer pagar o preço. No cristianismo, para que haja uma produção melhor de frutos e uma vivência maior de intimidade, existe o preço. Ninguém fica de joelho meia hora orando, se isso aquilo não for... Acaba sendo um preço. Sim, lógico. É agradável, assim? Aparentemente não. Mas é o caminho. Sim. Tudo tem o preço, né? É o preço, né? É o preço, mas é um preço que ao longo do tempo é prazeroso. É prazeroso, é verdade. É edificante. Sim. Ô, Varão, o senhor agora também empreende como barbeiro, né?
Oh. É brincadeira? Como que foi isso? Como que foi? De repente, eu vou empreender nessa área, vou entrar nesse ramo aí. Deixa eu te falar, interessante. Eu não imaginava isso. É. Eu tenho um filho que é autista. Uhum. Tem documento de especial, tudo. Faz faculdade, deve estar agora no 6º semestre de engenharia. É mesmo. E há uns 2, 3 anos atrás, que ele já estava na engenharia, ele conheceu lá um colega que cortava cabelo. Ele se interessou em aprender. Aí minha esposa deu um toque. Interessante. Falei, vou entrar junto com ele. Ele começava algumas coisas e não terminava. Eu vou entrar junto com ele nesse curso. Procurei quem poderia dar o curso, encontrei, pastor Djalma. Entrei com ele no curso, seria de uns 3 meses, né? Você tem que ter bastante modelo. Pessoas que deixam você cortar o cabelo para você aprender. Sim. Mas sendo acompanhado por um professor, por um mestre, não tem problema. Qualquer errinho seu, o mestre O cara corrige. conserta, né? E ele, por ser introvertido, teria dificuldade nessa área. Então, dentro do curso, ele cortou 60 cortes. Uau. Destes 60 cortes, uns 57 modelos foi eu que arrumei para ele. Ah. Ele é introvertido. Tem dificuldade de ganhar alguém para cortar o cabelo, vamos assim dizer. E eu fazia isso para ele e para mim. Aham. Ia na casa dos irmãos e cortava em casa, trazia irmãos pro local da aula e o bicho pegava ali. Ele se cortou algumas vezes, como eu também me cortei, né? Faz parte do curso. Uhum. Bom que se não acontecesse isso, mas acontece. Aham. Mas mesmo assim, hoje ele corta muito bem. É mesmo. Que legal. Concluímos o curso, que seria em 3 meses. Por amizade, ficamos 4 meses ali. Tá entendendo? 4 meses. Terminamos, é claro, pegamos o diploma e passamos a trabalhar nesse contexto. E isso é muito bom. É uma profissão que me dá um certo gosto, prazer em continuar aprendendo. Porque eu vejo quem corta perto de mim, que é um cara muito bom, filho do Djalma, o Denis. Ele corta demais, cara. Só de eu olhar ele cortar, me leva a aprender. Ele é muito bom. Aprendeu com quem? O pai dele. Então, essa profissão de barbeiro vem para mim para somar. Se hoje o meu filho precisar disso aí, ele já corta muito bem. Muito bem ele corta. Então, fiquei tranquilo. Porque todo pai, todo ser humano, uma hora parte para a eternidade. Sim. Pela lógica, o seu filho fica. Hoje ele tem uma profissão. Ele tem uma profissão. Já ajuda a dar os pulos dele. Sim. Né? E foi por aí o caminho. Né? Eu me interessei porque ele se interessou. Eu falei, vou ajudar a chegar até o final. E entrei no curso junto com ele, cara, no auge da pandemia. Uau. No auge da pandemia. E eu estava o quê? Eu estava no último semestre da psicologia. Então foi um momento, para mim, difícil. Difícil. Muita atividade. Sim. Tensão muito grande na sociedade por causa da pandemia. Até para você estar na sala de aula ali cortando o cabelo, era algo arriscado. Ninguém sabia quem estava com o negócio, quem não estava com Covid. Ninguém sabia disso, rapaz. Foi tenso. Misericórdia. Foi tenso. Porque você está perto de uma pessoa cortando Sim. o cabelo dela. Não tem jeito. Mas, já que entramos no curso, falei, vamos até o final. E conseguimos concluir o curso. Foi muito bom. Isso gerou até uma amizade melhor entre eu e ele, discutindo essa questão de crescimento dentro do curso, as dificuldades, os acertos. Tá entendendo? Isso foi muito bom. Certo. Legal. E para mim ser barbeiro hoje, que eu também trabalho como barbeiro, é uma mudança de universo. Eu administro a igreja é uma coisa, eu pastoreio é outra. Atuo como psicólogo é outra. E tenho liberdade como barbeiro de trabalhar ou não o dia e o horário que eu quiser. Ali eu não sou um funcionário, eu sou um colaborador.
Então, isso me dá liberdade de tempo. Atendo pessoas na igreja como pastor cedo, às vezes à tarde, às vezes no início da noite. Então isso não me atrapalha. É só uma questão de agenda. Agendando, está agendado. Isso ajuda muito, a tal da agenda. Sim, lógico. Até para poder... Você não se perder. Sim. Você não se perde. Sim. Isso é muito bom. E administra bem Totalmente. 3 linhas, né? E essa mudança de universo me faz bem. Que bom. Não é algo que acarreta um estresse. Me desestressa. É mesmo. Por incrível que pareça. Na barbearia você lidar com pessoas, né? Então, como pastor também lidar com pessoas. Eu tô cortando ali, tô orientando, às vezes como psicólogo, às vezes como pastor evangelizando, ou edificando um crente que está ali sentado conversando comigo. Estratégia. Então, acaba sendo algo prazeroso. Sim. É muito bom. Muito bom. A especialidade de uma função não atrapalha a outra. Sim. Agrega, né? Agrega. É verdade. Legal. É interessante que todo esse contexto no qual eu trabalho não gera em mim um estresse. Eu repito. Me desestressa. Olha só que coisa. Então não é terapia, mas é terapêutico. Acaba sendo, né? As duas coisas. As duas coisas. É interessante. É muito bom isso aí. Ô, pastor Orlando, a gente está encaminhando para o final. Eu queria perguntar para o senhor, do tempo, né, que o senhor tem tanto de pastor quanto de homem de Deus, assim, na atividade. Qual que foi o momento mais desafiador que o senhor enfrentou e como que o senhor se sobressaiu? Cara, tem duas coisas. Tem duas respostas para isso aí. Você lidar com divisões na igreja é muito complicado. Muito, muito triste. Desafiador. Você tem que ter uma resiliência extraordinária e você só tem isso buscando de Cristo. Olhando para Cristo, lembrando da sua convicção. Peraí, quem que me chamou para a obra? Foi a igreja? Se fosse a igreja, eu já teria abandonado. Mas quem me chamou não foi a igreja. Eu trabalho na igreja como se fosse minha, mas sei que não é minha. Trabalho na obra como se a obra fosse minha, mas a obra não é minha. Sim. Então, aí isso me leva a lembrar da questão da convicção, que é o que nos segura na obra. É a convicção, nada mais. Não é o amor pelo pecador. O amor pelo perdido existe. Mas o que me segura é a convicção. Eu era obediente, peraí. Passo por um problemão, vou fazer parte do time dos desobedientes e fracassados? Peraí. É uma questão até de inteligência espiritual. Sim. Não é nem discernimento, é inteligência. Tá entendendo? Então, lidar com rachas dentro de igreja, como eu já lidei algumas vezes, é muito decepcionante, desanimador, frustrante, terrível. E outra coisa difícil que você falou aí, que a gente enfrenta, ou que pode enfrentar um dia, que veio na minha mente agora, há muito tempo atrás, um pastor me fez essa pergunta. Eu dei uma resposta para ele que ele assustou. Nossa, mas como? Qual a sua maior dificuldade na obra? É o que você perguntou, só que de uma maneira um pouco diferente. Eu falei bem assim. É me livrar de mim mesmo todos os dias. Isso é difícil, é verdade. Porque, veja bem, sou salvo, sou convicto de que sou filho, propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, mas a natureza adâmica não é convertida. Ela está na nossa carne até o último dia de vida. Até o último segundo de vida ela vai estar ali gritando pelo pecado. Então, me livrar disso, que eu poderia dizer, me livrar de mim mesmo todos os dias, cara, é uma luta. É o maior desafio, né? É pra todos isso aí. É uma luta terrível. E só tem essa luta o salvo. Só o salvo tem essa luta.
ainda que eu possa me expressar e expressar isso, talvez mais claro que você, mas a luta é a mesma. Sim, sim. A luta é a mesma. É porque assim, ó, É a mesma. como pastor e há tanto tempo, teve uma época que o senhor lembra que uns pastores começou a suicidar, né? Eu falo por Boa. isso porque muito Boa colocação. é muita pressão. E outra, eu também vejo que às vezes pro crente lá, né, pra ovelha, o pastor é meio super-homem, né? Quase um semideus. E que não tem sentimento, que não precisa de amigos. Só razão, só vitória, vitória e vitória. E não é assim. Sim, sim. Então, quando eu estava na faculdade, que houve o ápice desses suicídios, que eu contei na época, se não me engano, deu aí uns 33. Sim. Em lugares diferentes, pastores, bispo, que é quase a mesma coisa, né? Vamos assim dizer. Está na liderança de um grupo. Pastores, missionários, bispo e por aí vai. Esposa de pastor ou pastoras. Eu consegui elencar alguns gatilhos que levam a nossa classe a chegar a este absurdo, vamos assim dizer, Sim. essa situação horrível. Às vezes, a pessoa convive com transtornos mentais como depressão, ansiedade, bipolaridade e outros transtornos, e tem um histórico de tratamento iniciado, interrompido, depois iniciado, interrompido, e fica nessa novela. Aí junta isso com mais, às vezes, um baixo salário, que a grande maioria esmagadora dos pastores vivem com um baixo salário. Baixo mediante a média da sociedade. Sim. Pressão da igreja e também da cúpula. Existe isso. Às vezes, problemas dentro de casa não solucionados. E vai somando. 1 gatilho, 2 gatilhos, 3, 4, 5. Às vezes, até alguns pecados com medo de serem confessados, revelados, o que a igreja vai falar, como que a igreja vai agir. Então são vários gatilhos que levam o pastor a uma situação de angústia extrema. Então, para aliviar esse sofrimento, que é um terror na vida de qualquer ser humano, a pessoa às vezes é levado por uma crença de que o salvo não perde a salvação. Isso, nesse contexto, pode ajudar ao suicídio. Juntando todos esses gatilhos que eu elenquei, a pessoa faz o errado. Para mim, foi uma coisa assustadora. Eu sou pastor. Sim. Vivo pressão de todo lado. Problemas e problemas e problemas e problemas e problemas que não acabam. E é problemas dos outros também, né? E que envolve você Sim, como envolve. pastor. Que afeta o contexto administrativo da igreja. E às vezes quando o pastor atende a uma demanda assim, que a pessoa traz esse problema e o pastor às vezes não se envolve, ele é tido como alguém que não se importa também, tem essa. Ou né? extremamente frio, mas parece uma justamente. pedra de gelo. Sim. E não é assim, né? Então, cara, essa questão do suicídio nessa classe pastoral aí realmente me deixou, na época, assustado. O que está acontecendo, meu Deus? Aí você começa a pegar pequenas informações de alguns casos, né? E vai elencando os gatilhos. Foi isso que eu te falei. Baixos salários, patologias não tratadas corretamente. Isso vai gerando angústia, problemas em casa, pressão da cúpula e vai. Verdade. Ô, Leandra, quer fazer mais uma pergunta para ele? Em relação linkando aí com isso que o senhor apresentou, essa questão de suicídio entre pastores e tudo mais, você acha que teria alguma forma, ou talvez desenvolver um projeto até mesmo para auxiliar esses pastores? Porque, assim, quando eu iniciei o meu ministério, eu presenciei muitos pastores, assim, que acabaram se abrindo para mim e desenvolveram até mesmo doença de pele, por causa da grande demanda, né? Vitiligo, né? Isso.
E, assim, para mim foi assustador. Eu presenciei, até mesmo lá em Vilhena, pastores que, por causa do baixo salário, estavam construindo... morava de aluguel, estava construindo outra casa. A casa acabou sendo alagada. E se não fosse os fiéis se compadecer da situação dele, ele tinha perdido absolutamente tudo. Entendo. Então, assim, a gente vê o pastor como apoio. Mas quem é que apoia o pastor? Sim. Entendo. O senhor acha que o que poderia ser feito, assim? Porque a gente não pode ver um problema e manter ele ali no mesmo lugar. A gente tem que buscar uma solução. Sim. Tá. Primeiro lugar. O sistema de governo que a grande maioria das denominações vivem, tem ali, é desfavorável para o bem-estar do pastor. Eu vejo isso como desfavorável e você está ali dentro, está acostumado, abandonou tudo, deu a sua vida pela obra e continua doando pela obra a sua vida. Você acaba ficando como que preso ao sistema. Uma outra coisa interessante. A grande maioria das denominações não tem um trabalho de pastoreio de pastores didático. Um pode até pastorear o outro quando está numa situação extrema, sendo que o pastoreio de pastores não é para resolver bucha, é para evitar piorar a situação. É o que mais tem. Eu posso pastorear um outro pastor, ajuda ele a sair de uma situação difícil. Mas se ele tivesse sendo pastoreado há mais tempo, ele não teria entrado naquela situação. Sim. Seria uma atitude Exatamente. Preventiva. Então, a grande maioria das denominações não tem um trabalho didático, eficaz, de pastoreio de pastores. E isso, eu analisando, eu vejo como uma lástima. Um lamento profundo, algo altamente perigoso. Se esses pastores que suicidaram estivessem sendo pastoreados apenas há um ano antes, não teriam chegado ao suicídio. Nossa. É forte, né? Muito forte. Até porque eu sei o que é pastoreio de pastores, eu já vivenciei isso, eu tenho isso. Mas não é porque a minha denominação dá, é porque eu busco. Eu busco de fora. Algo didático, mensalmente. Então é uma coisa. Agora, se eu busco isso só quando eu estou na pior, aí é que está o problema. É. Aí é só para apagar o fogo. E eu posso falar como pastor, estou aqui em Tangará há 30 anos, e que conheço pastores de muitas outras denominações. Há um grande número de pastores frustrados no ministério. Mantendo a aparência, terno, gravata, falando sério, aleluia, mas por dentro ele está arrebentado. Puxa vida. Arrebentado. Isso é mau. Isso é triste. Era para ser diferente. E estamos vivendo uma situação ruim. Verdade. Isso impacta a igreja também. Né? Muito, muito. O pastor fica menos produtivo. A família sofre menos quando ele está bem. Ele pode ensinar até melhor quando ele está melhor. E aí ele fica tentando estar bem, mantendo a aparência como se tivesse tudo bem. E não está. Então, o fato das igrejas, das denominações, não terem um pastoreio de pastor. Eu já vi reuniões que era para ser um pastoreio de pastor, foi só quebra-pau. Nossa. Quebra-pau administrativo, vamos assim dizer. Só encrenca. Misericórdia. Aí todo mundo se perdoa depois. Tá tudo bem e não tá. Vai embora e continua com o coração mal. Você pastoreia de pastor? Não é. Pastoreia é isso aqui, ó. É eu aqui com você. Só nós dois. Aí o pastoreio vai acontecendo didaticamente. Verdade. É a coisa séria. Incrível. Tá aí uma boa tática, né? Pra não... Fica a dica. Fica a dica, Fica né? a dica. Pessoal, o senhor... eu vou fazer uma pergunta aqui pro senhor. Tem alguma pergunta que o senhor gostaria que nós tivesse feito ao senhor e nós não fizemos?
Rapaz. Tirando a parte de qual time o senhor torce, que isso aí... Como bom corintiano. Rapaz, a pergunta seria: você tem uma palavra para nossa sociedade? Não, essa vai ser agora. Então- Eu sempre deixo pro final. Então, prega fogo aí. Eu sempre deixo pro final. Nós já zeramos o tempo ali. E a conversa vai fluindo, vai fluindo. Naquela câmera ali, ó, o senhor deixa uma mensagem. O que vem no coração do senhor? Para as pessoas que vão assistir o podcast, né? Que vem no coração do senhor agora. Pode ser qualquer tema. Há uma sede na nossa sociedade. Sede difícil de ser esclarecida. Tipo um vazio existencial misturado com angústia que a pessoa não sabe se expressar. O que fazer para superarmos isso? Ou alguém que esteja vivenciando superar esse momento, esse contexto espiritual, psicológico, que afeta a família. O que fazer para superar? Eu entendo que, e posso falar com convicção, há um vazio no ser humano que só a presença de Jesus pode preencher. Jesus é uma fonte que não seca. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem dele se alimentar nunca mais terá fome. A água viva que traz vida para os maiores desertos que existem, que estão dentro do ser humano. Só Jesus pode saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Igreja é coisa boa. Igreja é coisa boa. Vá para alguma igreja, seja igreja, beba de Jesus, não espere nada da igreja, porque a igreja é composta por pessoas. Mas busque Jesus. Só Ele pode penetrar nos corredores escuros do coração humano. Só Jesus pode brilhar lá dentro daquela escuridão. Aí essa pessoa, eu posso afirmar, nunca mais será a mesma. O dia que a pessoa, que você que está nos assistindo, vai nos assistir, beber dessa água chamada Jesus. Por que chamada Jesus? Porque neste nome há um poder que nos perdoa, nos regenera, salva e coloca dentro de nós uma convicção que em Cristo agora estamos salvos, e você vai querer passar isso para outras pessoas. Beba dessa fonte e você jamais será o mesmo. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Por aí, por aí. Tivemos aqui com o Pastor Orlando. Pastor Orlando, muito obrigado pela entrevista. Foi de extrema conhecimento e estimulante, né? A gente falando sobre isso, sobre Cristo, sobre essa experiência, nos estimula a continuar, nos estimula a buscar mais, né? Com certeza. Então, para mim, um relato pessoal, foi muito bom essa entrevista, muito boa mesmo. Fiquei grato pelo convite, né? Puder somar algumas vezes a mais, estamos aí. Beleza. Obrigado. Estamos aí. Obrigado, Leandra, pela primeira participação. Primeira de muitas aqui, né, Leandra? Amém. É mesmo? Primeira? Que bom, que bom. Que Deus possa abençoar você, abençoar o Senhor, a família do Senhor, o Amém. ministério do Senhor, continua sendo produtivo. Amém. Eu creio que para cada pessoa Deus tem um propósito e não é diferente na vida do Senhor, que o Senhor continua no propósito de Deus. Amém. Amém? Nossa, amém. O menino ali, o Hélito, Deus abençoa. Bom corintiano. Tá escondido. O corintiano também?
Misericórdia. Misericórdia. Que Deus possa abençoar você e assista aos nossos episódios, segue nas nossas redes sociais, vai lá, se inscreva no canal Talks Frank Podcast e seja abençoado com cada entrevista que a gente está fazendo aqui, beleza? Deus abençoe, né? E até mais. Até mais. Tamo junto.